Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a Deus o nosso louvor, o nosso culto de domingo. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus hoje para o seu coração é alegria. Alegria, fidelidade, amor, paz. Porque é isso que um coração que tem Deus, ele tem. Em todos os momentos da sua vida. Não importa o que ele esteja passando, ele está sempre adorando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. E nós estamos começando aí com meia hora de atraso, porque o meu Face estava dando, particular. Atende aqui a minha mãezinha, eu acho que agora ela viu. Fala aí com minha mãe que ela tá ligando, que ela quer assistir. É minha mãe que já tá ali agoniada, falei para ela assistir. Então, irmãos, deu um probleminha porque estava só para me ver, né? Não estava pro público, estava privacidade. Mas aí nós já conseguimos mudar tudo isso, amém? Então nós vamos começar com oração. Vou abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Seja bem-vindo, glória a Deus. Já tem bastante gente aí entrando. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus quer assim que nós vivamos em união, em alegria. Peço a você que não saia, continue, porque vem agora um louvor maravilhoso. O Kadosh, não ele todo, né? A metade está em casa assistindo, porque nós temos que estar em poucas pessoas, mas a outra metade está aqui para adorar a Deus. Então, eu convido você, sente no sofá da sua casa, não mude, não vá para outros lugares não, fica aí, pois nós estamos participando de um culto de louvor a Deus, amém? Obrigado pelos corações, que lindo, glória a Deus, Deus abençoe. Depois eu vou estar pegando o nome de vocês tudinho, vou estar agradecendo pela participação de todos, amém? Vamos orar? Aleluia, eu e o Kadosh, ou Kadosh e eu, colocação certa em nome de Jesus. Pai eterno, Deus querido, te agradecemos, ó Deus, por estar iniciando aqui, meu Deus, esse culto de domingo. Pai, aonde nós vamos entoar louvores, Pai, trazer uma mensagem do céu para abençoar cada família, cada coração. Aleluia, nesta noite, que todo mal nós repreendemos em nome de Jesus. Obrigado pelos corações. Vamos chamar a Kadosh agora para adorar a Deus. Vitória, em nome de Jesus, tome seu lugar. Amém. Aleluia. Só a todos com a paz do Senhor. Tivemos alguns imprevistos, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi como fala no começo, vai dar certo. Glória a Deus. É verdade, como diz Vitória, vai dar certo. Vai dar certo. Então já tá dando. Então, eu não sei onde você está nesse momento. Independente de onde você esteja, chama aquelas pessoas que estão com Aleluia. você. Feche seus olhos nesse momento e vamos adorar o Senhor. Amém? Posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Eu sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, eu sei que me segurará. Se cansar os meus pés, Aleluias. no colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu.
tempo segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará, e me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Aleluia. Vamos Glória a continuar Deus. louvando a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas acreditam que a vida de um cristão é só bonança. Mas tem muitas vezes que o Senhor ele nos leva ao deserto. Mas não é para provar que Ele é um Deus mau, mas para provar que nós somos cada vez mais fortes e que nós podemos aguentar um deserto. Que não é para o nosso mal, muitas vezes é para o nosso bem. Aleluia. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas de ruim. A gente acha que é ruim aos nossos olhos, mas muitas vezes é Deus evitando algo muito Oh, pior. Deus. Muitas vezes é aprendizado. Aleluia. E eu costumo dizer que Jesus ele não veio à Terra para mostrar que existe um Deus, mas para mostrar que existe um Pai. E que Ele se importa, e Ele ama. Aleluia. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na Glória a tua Deus, lei. Jesus. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Meu Deus. Oh, aleluias. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me
deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer que o fim. Oh, você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra nos mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris a me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Oh, Yeshua, Canarabas. Aleluia, Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, leva até o céu. Já vi fogo em terremoto, vento forte que passou. Oh, grande Deus, aleluia, Jesus. E já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Ele dá ordem, tu dá ordem às estrelas e ao mar seus limites.
ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem, e não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doença, não há nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade ela tem que se acalmar na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra ela é pura e escudo para os que nele creem, e escudo para os que nele creem. Amém? De volta com a pastora. Amém. Glória a Deus. Eles vão ficar aqui na intercessão, no solo. Glória a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, mas não necessariamente, se quiser somente ouvir, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12. E nós já vamos abençoar a sua vida com uma palavra. E quero agradecer a Deus pela vida da obreira Navi, né? É levita na casa do Senhor. Também do meu filho, né? Simone, que estão aqui presentes. E também dos irmãos que estão em casa e vão participar agora dessa palavra abençoada. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre. Nós vamos aqui, irmãos, ler em Eclesiastes capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor, e os versículos, a partir do versículo de número 1, amém? Vamos então estar lendo a palavra de Deus. Diz assim: lembra-te também do Senhor, do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e venham a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua, e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremeram os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os vossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para sempre. E o versículo 4 nos diz assim: e as portas da rua se fechem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as filhas das músicas, aleluia. Como também temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e os gafanhotos foram peso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aparecer o réptil, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pelas praças.
antes que se rompa o cordão, aleluia, de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto com a fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, o que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando corpos e muitos provérbios. Vou repetir aqui. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais se ensinou ao povo sabedoria, e tanto esquadrinhando compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu a retidão as palavras do Senhor. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Hoje, Deus colocou no meu coração uma mensagem, irmãos, que muito me assustou. De verdade, muito me assustou. E assim como Deus fala aqui na palavra, que ao pregador, que o ministro da palavra de Deus, em se preocupar em levar a palavra de Deus ao povo, aquele que Deus elegeu para que ensine, para que admoeste, para que pregue a sua palavra, que viva a palavra de Deus e que ensine ao povo. Mas se nós ensinamos, se nós nos preocupamos em ensinar a palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem se preocupa em aprender? Quem está preocupado em ouvir e está participando aqui dessa live? Aos meus olhos são poucos. Se fosse aí uma filmagem, né, de uma cantora expondo seu corpo, dançando, se fosse algo terrível, um derramamento de sangue, talvez briga de um vizinho, as pessoas filmando, pessoas sendo mortas, degoladas, violência, estaria mais de 2.000 pessoas assistindo, não é verdade? Mas o que nós estamos trazendo aqui é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iam sentir comichão, agonia no ouvido de ouvir a palavra de Deus, e logo desviaria-se dela. Vou perguntar a você, você quer fazer parte desse povo que sente agonia, aflição em ouvir a palavra de Deus? Você sente prazer em você fazer parte desse povo que sente aflição em ouvir a palavra de Deus? Não, né? Então eu trago uma mensagem para você, e o título da mensagem é Levando Deus a Sério. Amém? Eu convido você hoje, que está aí ouvindo, assistindo, que não saiu, porque nós estamos num culto. Isso é um culto. Estamos usando as redes sociais, como a palavra de Deus diz, não é pecado a gente ter, mas como nós usamos. O que é que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos olhando? O que é que nós estamos curtindo? O que é que nós estamos compartilhando? Eu estou falando de Deus, eu não estou falando de mim mesma. Eu não estou falando aqui, atribuindo elogios ao Kadosh, não estou atribuindo os elogios à minha pessoa. Eu estou aqui como ministra de Deus, pregando esta palavra, ensinando esta palavra, repassando essa palavra, para que você aprenda a servir a Deus, aleluia, levando Ele a sério. Você crê que existe Deus? Acredito que sim. Disse o Nécio, perguntando, né? Porque quando nós ensinamos ao sábio. Porque o sábio, ele ouve e ele diz, eu preciso ouvir esta palavra. Eu precisava ouvir esta palavra. E ele diz em seu coração, a Deus, Deus não somente existe e para sempre em eternidade e eternidade. No Salmo 90, no verso 2, diz como ele é.
diz que ele é onipotente. A Bíblia diz que Deus é onipotente. Abre seu ouvido, ouça essa mensagem. Pare um pouco, pare um pouco e ouça o que Deus quer falar contigo hoje. Aleluia. Você que não sabia, aprenda e respeite, porque Deus, Ele é todo-poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele é onipotente. Ele não se limita a espaço. Deus não se limita a ambientes. Deus não se limita ao ar. Deus não se limita, aleluia, ao globo terrestre. Deus não se limita ao mar. Deus não se limita às estrelas. Deus não se limita ao sol. Sabe por quê? Porque Deus é, aleluia, onipresente. Ele está em todos os lugares. A versão de pessoas que diz, ali é um lugar, um ambiente ruim. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que Ele é onisciente. Ou seja, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E é por isso que nós temos que levar Deus a sério. Existem pessoas que não levam Deus a sério. Existem pessoas que acham que Deus, Ele só vai ver o que Ele faz dentro da igreja. Tem pessoas que pensam que Deus, Ele só vai ver o que você faz, aleluia, na rua, o que você faz na casa de um amigo, que Deus não está em todos os lugares. Deus está dentro de cada um de nós. Aleluia, Deus é presciente, Ele sabe de tudo antemão. Antes que aconteça, Deus, Ele já sabe. Porque esses atributos e muito mais, aleluia, Deus tem. E é por esses motivos que Deus, Ele precisa ser levado a sério. Hoje, eu quero trazer essa mensagem para o seu coração. E podemos trazer aí, fazer menção de Esaú, não é verdade? Eu gostaria, aleluia, que a Simone colocasse um fundo musical. Vitória, pega uma Bíblia, filha, aqui, e você me dê uma ajuda aqui em alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, para que possamos... Põe pode pôr até aqui do meu lado para sair o som da sua voz, ou aqui, filha. Vamos lá, ela hoje vai estar me auxiliando, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis. Isso. Capítulo 25. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos observar o que diz. Pessoas que não levaram Deus a sério. Amém? Pessoas que não levaram Deus a sério. Vamos conhecer um pouco o que aconteceu, quem foram essas pessoas. Aleluia. Vamos conhecer um pouco tudo isso, saber quem foi a pessoa, os personagens bíblicos que não levaram Jesus a sério, quais foram as suas consequências. Amém? Gênesis 25, 24. 24 até qual? 24 ao 26. E, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo com veste cabeluda. Isso. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Ao calcanhar de Por Esaú. isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amém? Atribuiu, então, pouco valor ao chamado de Deus, às bênçãos de Deus. Aí a minha preocupação é, trazendo assim para os nossos dias, para a nossa vida, Esaú atribuiu pouco valor nas bênçãos de Deus e as promessas do conserto. Esaú, ele trocou,
as bênçãos de Deus por coisas materiais. E aí? A minha indagação nesta noite é justamente essa. A minha preocupação em trazer essa palavra, independente quantas pessoas vão ouvir ou não, porque já foi dito, a primeira intenção é trazer um estudo para nós entendermos e termos a consciência de que se servimos a Deus, de que se, aleluia, nos entregamos a Ele, temos que ter a consciência de respeitar, aleluia, Deus, de levar Deus a sério e parar de brincadeira. E parar de servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Do jeito que der, tá bom. Do jeito que der, tá certo. E não está. Aleluia. Não está. Veja que Esaú, Deus escolheu ele. Ele veio como primeiro. Ele veio como primeiro, apesar de Jacó ter saído segurando no seu tornozelo, no seu calcanhar, porque ele queria passar na frente, ele já veio, querendo a bênção para ele. Mas a bênção era de Esaú. E o que ele fez? Ele trocou a bênção do Senhor. Ele trocou o chamado do Senhor. Ele trocou, aleluia, o que era para ser glorioso, o que era para ser do céu, por algo passageiro, por algo que logo após ele podia sentir a mesma necessidade, que era a fome. Ele trocou por qualquer coisa. E não devemos trocar a bênção do Senhor por nada. Não devemos trocar aquilo que Deus nos deu absolutamente por nada. Aleluia. Ele trocou aquilo que era eterno, aquilo que era vindouro, por aquilo que é passageiro, por aquilo que se acabaria em poucos minutos, que era a saciedade da fome. Ele trocou aquilo que era eterno por aquilo que é terreno. E quantas pessoas que têm se encontrado nessa situação? Vou dizer uma coisa para você. Não é qualquer um que pode ministrar uma palavra como essa, não. Não é não. Porque para mim estar aqui pregando, eu tenho que viver aquilo que eu estou ministrando. Aleluia. Eu tenho que ter negado, eu tenho que ter deixado os meus desejos, eu tenho que ter deixado, aleluia, tudo aquilo que para mim era prioridade, mas segurar, aleluia, com paixão, com amor, com desejo, o que Deus me deu, o que Deus confiou nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trocou a sua bênção, aleluia, e recebeu aquilo que era terreno. Em Gênesis 27, 32 a 39, o conselho é dado hoje para que todos nós, servos de Deus, possamos ter muito cuidado com aquilo que o Senhor nos dá. Segunda pessoa, Sansão, Juízes, capítulo 13, aleluia, e nos versículos do 3 ao 5, vai nos falar, aleluia, a toalhinha, filha, de um homem que também foi escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, a qual não podia gerar, a qual também não podia ter filhos, mas ela era uma serva de Deus e ela clamou a Deus e Deus assim o deu. Sansão era filho da promessa para Manoá e sua esposa, aleluia. Ele era nazireu. A Bíblia diz, aleluia, no livro de Juízes, capítulo 13, que Deus disse que ele seria nazireu. Sabe o que quer dizer nazireu? Separado para Deus. Que não podia ser igual aos outros, era diferente. Quem é nazireu é separado. O nazireu é diferente. O nazireu, ele não vive a sua vontade. É como o santo. Hoje Deus nos santificou. Aleluia. Deus nos separou para nós sermos nazireu de Deus. Para nós sermos, aleluia, aquele que Deus vai usar para evangelizar, para ganhar almas, para sustentar a obra dele, para ir de encontro, para ir na contramão do mundo e na contramão da nossa carne, da nossa própria vontade.
Porque quem é santo é diferente, é separado. Não vive para ele. Não vive para Deus. É Deus em primeiro lugar. É a vontade de Deus que prevalece. Você sabia que quando o homem olha para dentro de si e ele não encontra mais o eu dele, o diabo ele tece situações para te afastar da visão que Deus tem para você. O diabo, ele vem com as suas setas malignas e ele não pensa que ele vai vir de rabo, de chifre, vai vir com garfo, ou ele vai vir pegando, sapecando, não. Ele vem bonito, ele vem perfeito, ele vem mexendo na tua vida sentimental, ele vem mexendo na tua vida financeira, ele vem mexendo na tua vida conjugal, ele vem de várias formas, sempre querendo mostrar que você não merece isso. Não permita isso na sua vida. Dá um jeito. Então, ele sempre procura dizer que nós não merecemos tal situação. Você, mas não tenta. Ele tentou Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o pináculo do templo. E lá ele foi tentado pelo diabo. E qual foi a primeira oferta do diabo? Não te permita acontecer isso. Não permita que isso venha sobre a sua vida. Não está escrito. Não, tu está com fome. Não faz isso, tadinho. E o ser humano, escute bem, ele tem na índole dele um tal de autopiedade. Ele se sente um coitado, ele se sente que, entendeu? Eu sou um coitadinho, E aí ele termina o quê? Perdendo a visão a qual Deus escolheu para que ele tivesse. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes capítulo 13, versículo 3. Do versículo 3 ao versículo de número 5. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Eis que agora és estéril, Olha e só. nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cujo cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então Deus escolheu ele para ser o quê? Nazireu de Deus. Libertador. Libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele escolheu. Aqui, na outra aqui, eu já ponho os dois. Deus, ele escolheu Sansão para ser. Eu já disse essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos puxar mais para cá, né? Dá para continuar? Amém. Continuando aqui, irmãos. Aleluia. Deus, ele escolheu. Aí você pode sentar até aí, porque sua voz vai sair melhor. Assim, senta assim. Isso. Amém. Estamos com um probleminha aqui na internet, irmãos, mas em nome de Jesus já deu certo. Amém? Sempre com essa palavra que minha auxiliar secretária aqui particular, aleluia, está, aleluia, me ajudando. E sempre ela diz isso para mim. Já deu certo, pastora, já deu certo, não se preocupe não. Então, aleluia, era ele nazireu de Deus, pois foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser exemplo de santidade e força para o povo de Israel. Foi para isso que Sansão foi escolhido, para ser identificação, para que as pessoas olhassem para ele, identificassem que ele é um servo de Deus. Agora eu pergunto para você, suas atitudes identificam que você é um servo de Deus? Suas atitudes identificam que você está fazendo a vontade do Senhor, está sendo um exemplo de santidade para aqueles que estão vendo o seu testemunho, aonde você anda, as suas atitudes. Seu coração é o maior exemplo.
aleluia, dentro do seu coração. Como está seu coração? Guardando mágoa, raiva? Me diz, como está, aleluia, seu coração? Você guarda rancor, você está fazendo as coisas de propósito para ferir as pessoas, para magoar. Você não se preocupa se as coisas não dão errado. Por exemplo, eu digo que amo Vitória, que eu estou com ela, que eu estou ao lado dela. Mas quando acontece uma coisa com ela ruim, meu coração se alegra. Isso é triste, irmãos. E infelizmente existem pessoas com esse caráter. Coração não é de Deus. É um coração que não anda segundo a vontade de Deus. Então, aleluia, nós temos a obrigação, irmãos, de querer. Nós temos a obrigação de ser exemplo de santidade, exemplo de identidade, de força, aleluia, para o povo que nos segue, para o povo que ouve a nossa voz, para o povo que reconhece o nosso chamado. Ainda que você não seja, ainda que as pessoas não vejam você dessa forma, mas você é dessa forma, você anda dessa forma. Sansão, ele desprezou, aleluia, o nazireado. Ele desprezou, aleluia, o chamado dele. Ele se casou com uma mulher que não era o seu povo. E o nazireu não podia se casar com uma pessoa, com uma mulher que não fosse judia. E ele desagradou a Deus, ele envergonhou a palavra de Deus, ele envergonhou o povo de Deus. Juízes, capítulo 14, versículo 1 e versículo 2. Aleluia, me auxiliar, Vitória. E desceu Sansão a Timina, e vendo em Timina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Olha só. E ela era uma prostituta. Entrando a uma mulher prostituta, ele estava brincando com Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, aleluia. Ele estava brincando com Deus. Isso é uma coisa, irmãos, que é vergonhoso. É uma coisa que fere a santidade de Deus. Fere a santidade de Deus. Mas tem muitas pessoas que não estão se importando. Tem muitas pessoas que não estão se preocupando com isso. Tem pessoas que não estão nem aí, irmãos, em se prostituir. Homens que não se importam em trair suas esposas, viu? Pessoas que estão nos altares e não se envergonham de estar paquerando com as irmãs dentro da igreja. Eu sou prova viva disso, viu? Eu sou prova viva disso, irmãos. Minha filha sofreu muito isso, com pessoas dentro da igreja e mandando mensagem para ela. E não é só a minha casa, é a tua casa, é a tua família. Sabe por que muitas pessoas estão caindo? Sabe por que o pecado ele tem tomado de conta do coração? Por isso que quando a pessoa vem desviar, ele já vem desviado há muito tempo. E o desviado, ele nunca põe a culpa nele mesmo. Foi por minha causa. Ele sempre quer colocar a culpa nas pessoas. Pessoas que poderiam estar ajudando outras pessoas e começa a ajudar e dali começa a rolar algo íntimo. Já vi situações que as pessoas, conselheiros de igreja, foram aconselhar outras pessoas, aconselhar casal, aconselhar só a mulher, e aí cair na desgraça, em pecado, porque o desejo pode até vir. Nós não podemos nos livrar da tentação, nós não podemos livrar das setas que o diabo ele vai lançar nas nossas mentes. Não! Ninguém está livre disso, até eu que estou aqui agora ministrando para você. Se eu não for vigilante, eu posso cair a qualquer momento. Não estou me tirando disso, não estou me colocando, mas até aqui, aleluia, eu tenho me posicionado e tenho sido forte, tenho vencido o mal. E tenho vencido o perseguidor. Então eu quero dizer para você que sente essa dificuldade, a única coisa, a melhor coisa que você tem que fazer é buscar a Deus em oração.
é pedir perdão a Deus, é confessar as suas fraquezas para Deus, é chorar, é se derramar, é dizer: Senhor, eu quero te respeitar, eu quero, Senhor, ter o Senhor na minha vida acima de tudo. Eu não quero andar te desagradando, eu não quero andar, Pai amado, fazendo a vontade do diabo. Não aceitar isso na sua vida, em nome de Jesus. Sansão, ele se deixou ser levado pelo desejo. Ele deixou ser levado pelo cheiro do pecado. Ele deixou ser levado por uma mulher que era prostituta. E essa mulher derrubou ele. Por quê? Porque ele não foi vigilante. Ele foi avisado. Deus avisou. Mas o homem, muitas vezes, eles não ligam para o aviso de Deus. Muitas vezes nós não ligamos, não nos preocupamos com os avisos que Deus nos dá. Deus nos mostra, Deus coloca, aleluia, pessoas, profetas verdadeiros, para nos avisar, para nos alertar, mas nós muitas vezes preferimos dar ouvido aos nossos desejos, à nossa vontade, achando que nada vai acontecer, mas chega o momento da cobrança, e esse momento ele é terrível, esse momento ele é um momento angustiante, ele é um momento aflitivo, ele é um momento que podemos evitar. Louvado seja o nome do Senhor. Brincando com o pecado. Juízes capítulo 16. Juízes 16, versículo de número 1. Leia, minha querida. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Meu Deus! Repita aí de novo a parte B. Entrou a ela. Isso quer dizer o quê? Que ele manteve relações sexuais com ela. Ele entrou a ela, sabendo que Deus estava vendo, sabendo que Deus não ia aceitar a situação que ele estava vivendo. Ele não se apartou do pecado, ele não se desviou, e ele tinha muitas mulheres que ele podia ter escolhido, mas ele escolheu uma mulher que o derrubou, que o destruiu. Ou seja, o calor. O pecado não dói. Pecado não dói. Quem disser que pecado dói está mentindo. O pecado não dói. O pecado traz prazer, traz satisfação. Mas o caminho dele, o final dele é morte. O final dele é morte. Não é vida. É gostoso. É bom. Só que o final é morte. Morte espiritual. E se não cuidar, a vitória, morte carnal. Morte carnal. Escute isso daqui. Ele fez o quê? Revelou os segredos de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Sansão revelou o segredo de Deus. Ele tinha um segredo com Deus que não podia ser revelado. Você tem um segredo com Deus. Você sabe que você tem. Você tem um segredo com Deus. Deus te escolheu. Deus te separou. Deus te ungiu. Alguém derramou o óleo da unção sobre a sua cabeça. Mas o que você está fazendo? Sendo rebelde? Sendo arbitrário às ordens do Senhor? Fazendo a coisa ao contrário que Deus diz não faça, não é assim, mas você permanece fazendo, porque é muito melhor você agradar a sua carne. É muito melhor, muitas vezes, nós agradarmos a nossa carne, o nosso desejo, do que agradar a Deus. É muito melhor agradar uma mulher do que agradar a Deus. Deus vai cobrar de você. Deus está falando com alguém nesta noite. Deus vai cobrar de você. Deus não quer você nessa situação. Hoje Deus me trouxe aqui para lhe alertar. Não sei quanto tempo essa gravação ela vai continuar, porque até não entendo se é live, não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus está usando a minha vida nesta noite para te alertar. Bom é fazer a vontade de Deus. Não revele os segredos que Deus tem contigo. Não revele o que Deus te deu em segredo para as pessoas.
porque o final disso vai ser destruição. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o fim de Sansão? Do homem escolhido, nazireu, separado. O homem era juiz, o homem era libertador, o homem era identidade, o homem era, aleluia, aquele que levava o povo a Deus. Isso é sério demais. Isso é sério, dói nas minhas entranhas, dói no meu coração. Deus escolher alguém para conduzir o povo. Deus escolher alguém para conduzir o povo a Deus. É você aconselhar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar da igreja, levar o povo a Deus. Ah, mas eu sou muito perseguido. Ah, mas minha esposa, entregue a sua vida, a sua casa, o seu problema nas mãos de Deus. Descanse, continue trabalhando para Deus, continue. Ore, kamanarabasuri cantalabas. Aleluia, continue fazendo o querer do Senhor, não faça o seu. Não faça, faça o de Deus e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Sabe por quê? Senão Deus vai se retirar de você. Aleluia. Juízes 16. Aleluia. Versículo 21. A parte B e C do versículo. Primeiro, Juízes 16, 21. Isso, a parte A do versículo. Leia, filha. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeiras de bronze. Meu e Deus. andavam ele moendo-no no cárcere. Arrancar os olhos de Sansão. Olha aí, Mavi, aquilo que Deus falou, né? A morte, ela vem espiritual e depois pode vir a morte carnal. O pecado, ele não dói, mas ele traz consequências para o resto da vida. Ele teve os olhos arrancados. Ele teve, aleluia, os seus olhos tirados, ele vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Os filisteus lhe arrancaram os olhos, amarraram com cadeias de bronze, fazendo dele um escravo. E Juízes 16 vai nos dizer, aleluia, que ele morreu em meio aos escombros daquele templo, que era o templo de Dagon, aonde ele estava, juntamente com milhares e milhares do povo de Israel. Terceira pessoa, irmãos, Judas Iscariotas. Judas também, ele foi, aleluia, uma pessoa que desagradou a Deus, que não honrou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Judas, em Mateus capítulo 10, dos versículos 1 a 4, vai nos contar um pouco sobre a vida de Judas. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aí, aleluia, assistindo, que não desistiram. A palavra é dura. A palavra é a palavra de conserto. Se fosse aqui profetizando, né? A gente vai vendo aí essas lives aí, né? Com esses homens aí com a mão cheia de óleo, vai botando o nome das pessoas. Aí é cheio, onde tem revelação, tá cheio de pessoas, hein? Aonde tem a palavra de Deus verdadeira, vai diminuindo, irmãos. O povo vai se afastando. Porque quando a gente entende que Deus está trabalhando, que Deus está falando, diz: essa palavra é para mim, eu preciso de mudança, eu preciso ser diferente. O sábio, ele diz isso. Sabe o que é que o tolo diz? A pastora está jogando piada para mim. É isso. E pastor, que é pastor de Deus, não joga piada. Ele diz a palavra de Deus, que é verdadeira. Ele diz a palavra de Deus, que dói. Essa palavra a gente quase não ouve mais, irmãos. Porque essa palavra verdadeira bota as pessoas, infelizmente, para fora da igreja. Muitos não querem servir a Deus numa igreja onde tem palavra verdadeira, onde tem doutrina, onde se prega a verdade. Amém, irmãos? Daqui a pouco eu saldo os irmãos, agradeço. Continue aí. Eu estou vendo as pessoas aqui, aleluia, glorificando e adorando a Deus. Judas Iscariotes, Mateus 10, do 1 ao 4. Ela vai fazer essa leitura aqui, irmãos. Nós vamos dar segmento. E chamando
os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsares e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha o que Jesus fez. Olha que Jesus, olha que Deus maravilhoso. Ele escolheu a escória da sociedade. Porque Jesus não escolheu os homens teólogos, Mavi. Jesus não escolheu homens que estudaram, homens formados. Jesus escolheu homens simples. Jesus escolheu ladrão, Jesus escolheu pecador, Jesus escolheu homens bipolares. Ali tinha homens, Pedro era bipolar, irmão, João era bipolar. Olha, nós temos tantas histórias, tantos para trazer uma palavra aqui para você abençoada. Mas Jesus escolheu, ele não preparou, ele chegou e ele escolheu. E sabe o que muitas vezes a gente ouve? É porque tá assim porque a senhora não treinou, tá assim porque Jesus escolheu e veio e vieram aprendendo na prática. E quem tinha de se revelar, se revelou. Olha o que Jesus fez. Jesus escolheu e ele deu o quê? Poder. Jesus, ele deu poder. Ele não deu outra coisa, ele deu poder ao homem para quê? Para expulsar demônios e curar enfermidades. Para expulsar demônios. Nalva, paz do Senhor, minha filha. Geisa, paz do Senhor. Jesus, ele deu poder para expulsar demônios e para curar os enfermos, né? Para curar os enfermos. Continue, filha. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido de Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele o qual o traiu. E Judas, ele ouviu as mesmas palavras. Aprendeu com o mesmo mestre. Não foi com outro. Ele aprendeu com os mesmos discípulos. Ele aprendeu com o mesmo mestre que ensinou aos outros. Porém, mesmo servindo a Jesus e vivendo com o mestre por excelência, aleluia, a Bíblia diz que ele traiu Jesus. É questão do mestre? Será que é questão de liderança ou é questão de caráter? Hein? Será que é a liderança que está errada? Tem pessoas que não se acertam em lugar nenhum, com pessoas nenhuma. Por quê? Porque o problema está dentro dele, porque ele não respeita Deus. Quando o homem respeita Deus, respeita seu líder. Quando o homem respeita Deus, aleluia, ele respeita sua cobertura espiritual, respeita sua esposa, respeita os irmãos, respeita seu chamado. É assim que funciona. Mesmo fraco, mesmo com debilidade que todos nós temos. Mas nós amamos Deus e colocamos Ele acima de tudo. Judas era amante do dinheiro. E foi isso que fez com que ele traísse Jesus por 30 moedas de prata. E aí foi o seu fim. Remorso houve em seu coração. Houve no seu coração. E ele foi devolver as moedas. E do que adiantou o dinheiro? Segundo, ele foi se enforcar-se. Porém, a corda arrebentou. E ele se arrebentou pelo meio. Viu? Mas ele não foi pedir perdão. Ele preferiu se enforcar, sair. Mas ele não pediu perdão do que ele fez. Porque para ele também haveria perdão. Não é verdade? Se ele tivesse sido pedir perdão. Mas ele não foi. Ele preferiu com seu orgulho devolver o dinheiro. Porque houve um arrependimento. Não vamos dizer que não houve, porque houve. Mas qual foi o mal dele? Foi não dizer o errado foi eu. Eu preciso ir lá, voltar, pedir perdão e me reconciliar. Não vale a pena brincar com Deus. Não vale a pena brincar com aquilo que Deus lhe deu. Vamos falar de pessoas que levaram Deus a sério. Amém? Você vai olhar dentro de você e vai escolher a qual classe de pessoas você pertence. Não é fácil. Não é fácil.
ouvir tudo isso e dar glória a Deus. É difícil, mas é isso que, se você ouvir, deixar o teu coração ser tratado, que vai te levar aos céus. Isaías, capítulo 6. Você pode ir marcando na sua casa os versículos, dos versículos de 1 ao 9. Isaías foi o primeiro, irmãos, que eu posso dizer para você nessa leva aqui do nosso estudo, que respeitou e levou Deus a sério. Leve Deus a sério, levar Deus a sério. Sua vida particular, você não pode misturar ela com Deus, de forma alguma. Suas decisões e consequências das suas decisões são suas decisões e são suas consequências. Foi você que escolheu falar errado, andar errado, estar com pessoas erradas, fazer o que você teve vontade. Depois vem a consequência, a Deus, é a igreja que eu congrego, é meu líder. Não é, é você mesmo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. No nono ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Glória a Cada Deus. um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Aleluia. é o Senhor dos exércitos. Isso eram os anjos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. E Então disse eu: ai de mim, ai de que mim, vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu Deus. Isso é uma visão que Isaías teve quando ele entrou no templo. Ele teve uma visão e ele viu os anjos com 6 asas. Com 2 cobriam os olhos. Com 2 eles voavam. Com 2 eles adoravam a Deus. O profeta, ele decide buscar em Deus a resposta para os problemas da nação de Israel. Queridos, eu quero aqui em poucas palavras dizer que toda igreja tem problema, toda igreja tem suas dificuldades. Mas um pastor que ama as ovelhas, ele busca a resposta em Deus para o povo. Às vezes ele ensina, vai atrás, mesmo assim, né? Não é reconhecido, mas não importa. Precisamos ser reconhecidos por Deus. Então nós devemos fazer o quê? Buscar em Deus, aleluia, resposta para o problema da nação, para o problema do povo. Uzias, ele tinha morrido. Então Isaías, como um bom judeu, como um homem bom para Deus, e que amava a Deus e que respeitava a Deus, ele não sabia o que fazer. Mas ele foi buscar ao Senhor no templo, aleluia. E com esse resplendor, o qual Deus deu uma visão, que ele governara e governaria através, aleluia, do seu chamado àquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no templo, sabia Isaías que teria a resposta de Deus. Ele era um homem que levava Deus a sério. Qual é a sua recompensa por levar Deus a sério? Primeira recompensa, ele viu a glória de Deus. Aleluia. Segundo, ele reconheceu o seu pecado. Ele foi diante de Deus, ele foi para o templo do Senhor e ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu que ele era de lábios impuros. E o que aconteceu com ele quando ele reconheceu? Ele foi purificado, ele recebeu purificação. Você quer receber purificação de Deus? Como homem de Deus, o que é que você anda fazendo? Como uma mulher de Deus, como tem sido os seus dias? Tem preenchido os seus dias com o quê? Com a palavra de Deus? Com estudos bíblicos? Com jejum? Com oração? Ou tem buscado saciar os seus desejos e a sua carne?
Ou tem buscado fazer a sua vontade, procurando neste mundo aquilo que sacie o seu coração, que lhe alegre, que lhe divirta? É isso que você está procurando? Pois eu digo para você, não vai haver purificação na sua vida. Só vai haver purificação na sua vida quando você reconhecer quem é Deus. Quando você, aleluia, se prostrar diante do Senhor, reconhecer o seu pecado, confessar, aleluia, e deixar. Deus vai purificar e Deus vai abençoar profundamente a sua vida. Misericórdia você alcança da parte de Deus. Aleluia. Mais 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses jovens, eles decidiram não adorar a ídolos. Eles decidiram não adorar a estátua do rei Nabucodonosor, que tinha poder. Isso representa o poder do mal. Isso representa Nabucodonosor, representa o poder do mal, o governo, o império de Satanás sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Não aceite o poder do diabo na sua vida. Não aceite o poder de Satanás sobre a sua vida espiritual, sobre o seu chamado, sobre a sua liderança. Deus lhe deu, aleluia, Deus lhe capacitou. Então não volte atrás, não se doe, não se dedique às obras da carne, busque a fazer o querer e a vontade de Deus, e você verá, aleluia, que mesmo nesta Babilônia, a qual nós vivemos hoje, aleluia, Deus se revelará para nós, Deus se revelará para você, Deus mostrará que o que você tem feito para a obra dele, aleluia, é de grande proveito. Qual foram as recompensas desses jovens por não adorar, por não se prostrarem? Eles podiam até morrer. Eles podiam até ser queimados, sapecados só com o vapor daquela fornalha. Todos aqui já conhecem a história. Nem precisamos falar muito sobre isso. Mas ele disse, se morrer, vamos morrer. Ele disse, como está, se morrer, morreremos. Mas seremos fiéis ao nosso Deus. Aleluia. Deus não deixou eles sozinhos. Você não vai ficar sozinha, você não vai ficar sozinha diante das lutas que você está passando. Porque quando nós estamos passando por luta, Satanás ele vem com outra luta em cima. Lembra de Jó? Enquanto os filhos de Jó estavam morrendo, Jó estava chorando o luto dos seus filhos, chorando a dor da perda de 10 filhos. Entra um dos seus serviçais, os seus trabalhadores, e diz, olha, veio e matou teus gado, mas chega outro, mas acabavam de contar uma história, chegava outro e contava outra história. E nem mesmo assim, irmãos, a gente viu Jó murmurar. Poxa vida, a gente só prega isso da boca para fora para poder colocar emoção na igreja. Só prega isso porque acha bonito. Seja fiel, cantamos, né? Jó, como pode ainda adorar? E aí? Aí na hora que vem a luta, na hora que vem a perseguição, cede. Faça isso não. Louve, adore, diga. Nuvem do ventre da minha mãe, eu nunca voltarei para lá. Não importa a situação. Aleluia. Louve a Deus em todo o tempo. Eu poderia aqui, irmão, citar muitos e muitos exemplos da Bíblia Sagrada. Aleluia. Que levaram Deus a sério. Aleluia. Com desastrosas ações. Brincando com a palavra de Deus. Brincando com as coisas do Senhor. E aí, talvez você ouviria. Mas eu quero resumir hoje aqui essa palavra, dizendo para você, leve Deus a sério. Leve Deus a sério em todas as suas atitudes. Me diga uma coisa, como é que a pessoa diz que leva Deus a sério, diz que tem um Deus na vida, e tem atitudes, irmãos, de pessoas que ainda não conheceram a Jesus? Deus, Ele não tem aquele que sabe, aquele que conhece por inocente. Viu? E os nossos pecados, ele nos afasta de Deus. Você sabia disso? Que quanto mais você está vivendo o pecado, mais você perde desejo de louvar, perde desejo de ir para a igreja, perde desejo de jejuar, perde desejo de consagrar a vida a Deus, de fazer cultos domésticos. É isso, irmão. O pecado, ele traz uma grande barreira, uma grande parede, e ele nos separa de Deus. Você quer sentir, aleluia, a presença gloriosa de Deus constantemente, ouvir a sua voz, sentir sua presença. Ontem, vou contar uma experiência que eu tive aqui em minha casa. Ontem eu tomei um banho, estávamos aqui na sala, e eu tomei o banho, saí, né, de toalha, né, somente eu e minhas 2 filhas,
E aí de toalha, e eu gosto muito de ventilador, sinto muito calor. E eu peguei um cobertorzinho, mesmo com a toalha. Peguei um cobertor e me enrolei. E fiquei na sala com elas. E de repente eu começava a ver assim, como se fosse pessoas andando na sala. Literalmente, isso é uma experiência que eu vou dividir contigo. E eu vi pessoas subindo no sofá e descendo, né? Mas eram tudo de branco. Tudo de branco. E eu assim, era como se eu não tivesse em mim, conversando com as meninas. Eu estava assistindo um filme. E eu com elas, partilhando aqui, né? Conversando, sorrindo. Aí eu pegava o lençol e eu me cobria mais, porque eu estava com a toalha. E eu botava mais em cima. Aí continuava assistindo o filme. E acho que, não me lembro que nós estávamos comendo. Sei que a gente estava comendo alguma coisa. Eu estava toda coberta, toda. Isso é uma experiência que eu tive com Deus. E de repente aí eu via, e sentava do meu lado, e passava na minha frente, e entrava, a sala começou a se encher. E eu comecei a sentir vergonha, não das minhas filhas, mas daqueles seres que eu estava vendo na sala. E eu pude perceber, aleluia, que aqui dentro estavam os anjos do Senhor. Eram anjos que passeavam dentro da minha casa. E eu sentia como se eu estivesse nua, mesmo sem estar. Irmãos, eu não sei que experiência tão forte foi essa. Rapidamente eu entrei no meu quarto, vesti uma roupa. Quando eu me sentei, aquelas visões acabaram. E eu glorifico a Deus, porque Deus quer que nós sejamos puros, irmãos. Deus quer que nós andemos na pureza e na santificação. Seja diferente, faça a diferença. Aleluia. Seja bênção. Aleluia, para o povo que te cerca, para o povo que te vê. E você verá a glória de Deus. Amém? Eu vou encerrar aqui a nossa live. É isso, né? Sempre falo errado. Mas dizer para você que honrar a Deus, que ser fiel a Deus é a melhor coisa que podemos fazer nas nossas vidas. Amém? Finalizo aqui, agradeço a Deus, né, pelas pessoas que estão aí ainda falando. Geisa, Deus abençoe, Geisa. Paz do Senhor, filha. Tô sentindo sua falta, meu bem. Viu? Venha nos fazer uma visita assim que abrir as igrejas. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento. Pai eterno, eu te louvo. Eu te agradeço, Pai. Aleluia, Pai, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença. Te agradeço, Pai, por a bênção que o Senhor nos deu, pela oportunidade que o Senhor me deu de ministrar hoje essa palavra. Abençoe, Deus, Vitória, que veio de tão longe, Deus, a pé, para fazer, Senhor, a parte dela aqui no louvor. Pai, só Tu sabe, Deus, o que ela precisa. Eu quero abençoá-la nesta noite, entregando, Senhor, a Tua filha nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Fica com Deus e vira cristão em nome de Jesus.